Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Tamiri Cinti e hoje eu venho com um tutorial super diferente pra vocês, especial para a pele negra. Muita gente tem dificuldade de maquiar a pele negra e a intenção do tutorial de hoje é deixar essa pele super de gringa, perfeita, iluminada naturalmente, gente. A modelo linda de hoje é a Thalita. Bom, a modelo já está com a pele limpa. E diferente de uma pessoa branca, nós vamos começar com a correção da sobrancelha para depois fazer o design. Então eu peguei vários corretivos da paleta Jasmine, marrons mais claros e o bege médio. E eu comecei a fazer o corte de côncavo como se eu estivesse limpando, né, a sobrancelha depois de passar sombra. E eu já estou preparando a pálpebra para depois fazer o desenho da sobrancelha. Eu quero que vocês entendam que pele negra é melhor você fazer isso primeiro do que começar a aplicar sombra na sobrancelha, porque você não consegue ter uma noção muito grande de como está ficando o design. E o kitzinho de sobrancelha que eu estou utilizando hoje é o da Ruby Rose, na cor 1. Ele é maravilhoso, gente, porque ele é super pigmentado, as sombras são macias, não precisa de primer e é super baratinho, eu adoro. Então eu vou deixar a sobrancelha da modelo um pouquinho mais comprida, não muito, e mais arqueada. E o início da sobrancelha eu vou deixar mais suave. A região onde eu apliquei o corretivo eu vou deixar um pouco mais abaixo, mais alongado que a sobrancelha, para os olhos ficarem mais amendoados. Então nós damos batidinhas para remover a marcação e na sequência eu venho com o corretivo NC20 da MAC. Gente, o NC20, pelo amor de Deus, é da cor da minha pele, mas ele é utilizado, sim, para a pálpebra negra, para poder realçar qualquer tonalidade de sombra de uma maneira natural. Então a intenção não é deixar a modelo branca, e sim deixar as sombras nas cores mais vívidas. Mesmo que você utilize sombras escuras, é melhor que você faça isso primeiro. E agora eu vou utilizar o pigmento 107 Dourada Pérola da Florenza com um pincel de aplicar sombra. Então eu vou dando batidinhas em toda a região da sobrancelha, principalmente no ponto alto, e eu vou puxando suavemente para baixo, não muito, para depois facilitar na fusão das cores, né, do marrom, que nós vamos utilizar em seguida, e do pigmento. Agora eu estou utilizando a sombra marrom da paleta Mystery da Vult com um pincel fofão de esfumar. Então vou aplicar principalmente no canto externo e eu vou começar a puxar para o côncavo. E eu vou puxando o marrom bem pro cantão do olho para ficar bem puxado mesmo o olho. E perceba que eu estou com o pincel sujinho, passando exatamente na parte dourada, gente. Para exatamente não ficar um dourado muito cromado na sobrancelha dela. E sim ficar mais natural. Vai ficar dourado sim, mas não muito metálico. E novamente com o corretivo NC20 da MAC, eu estou aplicando na pálpebra móvel, não em toda, mas principalmente no canto interno. E depois eu vou esfumar dando batidinhas com os dedos. E na sequência eu estou aplicando o pigmento 35 Bronze da Florenza. Ele é nomeado como Bronze Glitter, mas ele não é glitter, ele é pigmento. Então eu vou aplicar em toda a região clarinha, onde nós aplicamos o corretivo. E eu vou esfumar bem levemente ali, porque eu não quero o côncavo cortado, não muito. Então eu vou dando várias batidinhas para o pigmento ficar bem intenso. E agora, com o pincel de côncavo menor, eu vou concentrar a sombra principalmente no canto externo e vou esfumar com o sentido fui e não voltei, bem levinho para não manchar. Depois que o pincel perder aquele excesso de sombra, aí sim eu faço o movimento de vai e vem. Mas aí eu vou concentrando e esfumando a sombra.
E com o pincel fofão eu removo qualquer marcação. E agora, com o pincel sujinho com o pigmento da Florenza, que foi passado na pálpebra móvel, eu passei na sobrancelha só pra não ficar tão dourado e ficar um pouquinho mais natural, assim, o brilho, mesmo que não seja natural. Vocês entenderam, né? Pra não ficar tão metálico. Depois de limpar os olhos e serrar, né, o canto externo, eu vou passar o rímel da Tango 3D, aquele de 2 passos, mas eu sempre só uso o segundo passo. Este rímel ele é super pretinho e deixa os cílios bem grandões. E agora, gente, eu misturei o Duo Cake 02 natural da Maxi Love, que ele é salmão com corretivo de pele negra da Jasmine também. E a minha intenção é exatamente essa, nós não podemos aplicar exatamente o tom de pele dela. Nós precisamos aplicar um tom mais claro, porém mais quente, perceba que ainda não é tão quente o tom do corretivo, para poder iluminar o centro dos olhos, para depois a gente poder dar uma escurecida mais suave, mas a gente clareia primeiro, para corrigir qualquer tipo de imperfeição e tonalidades acinzentadas da pele, para depois a gente aplicar o corretivo mais claro que a pele também e mais quente. Então eu vou aplicar o corretivo em todo o rosto dela. Depois de aplicar o mais claro para correção, eu começo a aplicar o outro mais claro com um tom mais quente para poder fazer a iluminação dela de uma maneira mais natural. Mesmo que eu esteja passando um tom mais claro para o rosto ficar harmonioso, perceba que não vai ficar aquela diferença drástica. Então, perto do queixo, no maxilar, eu estou passando um tom mais escuro ainda para combinar com a nuance do rosto e ficar com aspecto de sombra. E na testa eu também vou fazer isso. Só vou deixar mais o centro do rosto mais iluminado. Lembrando, gente, primeiro nós fazemos a correção com corretivos mais claros e depois, com corretivo mais claro, de tonalidade mais quente, nós vamos fazendo a base da tonalidade do rosto. E também vamos passar nos lábios para clarear um pouquinho. Agora, fazendo uma mistura mais clara ainda com os corretivos da Jasmine, principalmente com o corretivo bege médio, nós vamos fazer isso para iluminar a região embaixo dos olhos, para ficar bem iluminado mesmo. E realçar o efeito do iluminador, mas precisa ficar bem natural, precisa parecer que ela é naturalmente super iluminada. Então você não pode deixar claro demais. E agora com a esponja queijinho, eu vou dando várias batidinhas para remover as marcações. E para frisar a parte mais clara. Perceba que quando eu vou dando batidinhas, vai criando uma fusão nas cores e parece que o centro do rosto dela é realmente mais iluminado. E não que eu passei bastante corretivo mais claro no centro do rosto dela. E agora com a mistura do pó 6 da Vult e o pó C da Jasmine, ele é na cor C. Gente, o pó C da Jasmine, ele é pra pele bege médio. Então assim, o pó 6 é usado bem pouquinho mesmo, porque se eu passasse diretamente só o da Jasmine, ia começar a acinzentar o rosto dela. Então eu tiro o excesso de iluminado, né, do rosto, por causa da base, com a mistura do 6 e do C, e depois nós vamos concentrar só com o pó na cor C, mas a gente tem que tomar muito cuidado exatamente para não acinzentar a pele, porque se trata de um pó com a cor completamente oposta da tonalidade da pele dela. Agora, com um pincel de iluminador, eu vou utilizar só o pó C da Jasmine para deixar aquele efeito baked, né, embaixo dos olhos. Perceba que eu estou dando várias batidinhas gradativamente para ir clareando de uma maneira mais natural. Eu vou fazer isso principalmente na região dos olhos para ficar bem iluminado mesmo.
só que você tem que aplicar sempre gradativamente. E agora, só com o pó 6 da Vult, eu vou fazer suavemente o contorno. Perceba que mesmo sendo o pó 6 da Vult, como eu clareei o rosto, eu consigo fazer um contorno natural e bem difuso na pele dela. Então esse que é o legal de aplicar o pó C em cima e a base um pouco mais clara, que a gente consegue fazer o contorno de uma maneira super natural e super bonita também. Agora com o bronzer da Luisense, eu vou aplicar em cima do contorno como se fosse um blush, mas como é para pele negra, o bronzer da Luisense acaba se tornando um iluminador. O que eu estou utilizando é na cor B. Gente, ele fica perfeito para pele negra. Ele tem um tom meio alaranjado, então ele cria um efeito super glow, super bronzer e é perfeito. E para deixar o centro do iluminador mais intenso, eu já estou utilizando um kit de sombras da Almay. E a sombra que eu estou usando, ela é rosa, meio rosé, só que os brilhos dela é dourado. Então, nos pontos mais altos, para concentrar realmente o iluminado, eu estou utilizando a sombra da Almay. Eu não sei qual que é o kitzinho, porque não tem aqui o nome. E agora eu vou finalizar a parte de baixo dos olhos com a mesma sombra da paleta Mystery da Vult. E eu vou puxar para o canto externo e depois eu vou remover a marcação. Eu vou passar mais rímel embaixo dos olhos, afinal eu não vou passar lápis, eu não gosto em todos os casos de passar lápis, mas é uma particularidade minha. E agora eu vou utilizar o delineador da Vult, este é o de longa duração, eu prefiro ele porque ele fica com o acabamento mais fosco e mais pretinho. Eu já apliquei os cílios postiços também. E agora o batom que eu estou utilizando é o Wine da Ricoste. Eu achei que ia ficar perfeito pra pele negra, gente. Ele é perfeito. Ficou incrível. É isso, meninas. O look está finalizado. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Espero realmente que eu tenha tirado algumas das dúvidas de vocês em relação à preparação de pele negra. Se vocês quiserem outros vídeos de peles negras, comente aqui embaixo, beleza? Um big beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal.